Então vamos lá. Aproximadamente durante um período de quase 2.000 anos, a humanidade aceitou a teoria geocêntrica, isto é, a Terra como centro do universo. Graças ao trabalho de grandes cientistas, entre eles Johannes Kepler, estabeleceu-se a verdade em relação ao sistema solar, a teoria heliocêntrica tendo o Sol como centro do sistema solar e os planetas girando ao seu redor. Com relação às leis enunciadas por Kepler, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Um planeta em órbita em torno do Sol não se move com velocidade constante, mas de tal maneira que uma linha tracejada do planeta ao Sol varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. É isso, acabou. Essa é a correta, né? Porque ele está dizendo, isso daqui está corretíssimo, né? Isso daqui o que é? A segunda lei de Kepler, lei das áreas, né? Ó, mas de tal maneira que uma linha tracejada do planeta ao Sol varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Então está corretíssimo. Mas vamos analisar as outras? Então já é a letra A, né? Então vamos lá, letra B. Todos os planetas do sistema solar, incluindo a Terra, giram em torno do Sol em órbitas circulares, tendo o Sol como centro. Ora, o que diz a primeira lei de Kepler? Que o movimento é elíptico. Então não é nada circular, né? Então, errado. Letra B errada. Letra C. Periélio é a aproximação entre os planetas e o Sol, enquanto que afélio é o afastamento entre os planetas e o Sol. No inverno ocorre o periélio, não tem nada a ver com a posição do planeta em relação ao Sol. Ou está mais distante ou está mais próximo, né? Estações do ano tem a ver com a inclinação do planeta em relação ao Sol. Então não tem nada a ver com a posição dele, sim a inclinação dele. Então o C está errado. Tá tentando relacionar isso com as posições dos planetas em relação ao Sol. Então, errado. Letra D. A segunda lei de Kepler prova que a maior velocidade de translação dos planetas no periélio é menor que nos pontos mais afastados no afélio. A gente já viu que é o contrário, né? No periélio o movimento é acelerado justamente para varrer, por causa da segunda lei de Kepler, varre áreas iguais e tempos iguais. Então ele acelera no periélio e retarda quando vai para o afélio. E letra E, estão errado. Letra E, as leis enunciadas por Kepler são válidas apenas para o sistema solar. Não, são válidas para todo o universo, tá? São leis relacionadas à gravitação. Então letra A, esse probleminha. Mais um probleminha. A figura abaixo representa o Sol, 3 astros celestes e suas respectivas órbitas em torno do Sol. Urano, Netuno e o objeto na década de 1990, descoberto de nome 1996 TL66. Então tá aí o Sol e os planetas e esse objeto aí. Analise as afirmativas a seguir. 1. Essas órbitas são elípticas, estando o Sol em um dos focos dessas elipses. Certo, né? Primeira lei de Kepler. Correta primeiro. 2. Os 3 astros representados executam um movimento uniforme em torno do Sol, cada um com um valor diferente dos outros. Os 3 astros representados executam um movimento uniforme em torno do Sol, a gente sabe que não é, né? Então, justamente o movimento elíptico faz com que você tenha periélio e afélio, e a gente sabe que nesses pontos as velocidades não são constantes, né? Elas aceleradas, tem uma velocidade maior no periélio e menor no afélio, justamente para garantir a segunda lei de Kepler, que é a lei das áreas. Então, o 2 também está errado. E o 3. Dentre os astros representados, quem gasta menos tempo para completar uma volta em torno do Sol é Urano. Se você olhar a figura, é o que tem menos raio, né, em torno do Sol. Então, menos raio, menor período, né? É só você ver. A terceira lei de Kepler, né, quadrado do período é proporcional, né, ao cubo da distância. Ou seja, mas as relações aqui, né, quanto maior é R, maior período. Período lembra o tempo de uma volta completa. Quanto menos, se você notar aí, ó, Urano é o que tem menor raio, né? Então, menor raio, menor período. Então, está correto. Então, na verdade, a letra E, 1 e 3 são corretas. Vamos lá, mais um probleminha. Então, espaço aqui para o problema. O astrônomo alemão Johannes Kepler apresentou 3 generalizações a respeito dos movimentos planetários em torno do Sol, conhecidas como leis de Kepler. Fundamentado nessas leis, analise as proposições a seguir. 1. O coeficiente do cubo do raio médio da órbita pelo quadrado do período de revolução é constante para qualquer planeta do sistema solar, né? O 2,
Quadruplicando-se o raio médio da órbita, o período de revolução de um planeta em torno do Sol octuplica. 4. Quanto mais próximo do Sol, menor raio médio de órbita, gravitar um planeta, maior será o seu período de revolução. 8. No sistema solar, o período de revolução dos planetas em torno do Sol cresce de Mercúrio para Netuno. 16. Quando a Terra está mais próxima do Sol, região do periélio, a estação predominante do planeta é o verão. Dê como resposta a soma dos números associados às proposições corretas. Então vamos analisar, né? Vamos ver a proposição 1. Então vamos lá. 1. O coeficiente do cubo do raio médio da órbita pelo quadrado do período de revolução é constante para qualquer planeta do sistema solar. Ele está dizendo o quociente R ao cubo sobre T ao quadrado. Ele está dizendo que é constante. É uma constante, tá certo. Né? Porque T2 sobre R3 é uma constante. Constante aqui diferente, né? Mas não importa, a razão é uma constante. Né? Justamente a terceira lei de Kepler diz isso. Então, tanto faz ser T2 sobre R ao cubo, quanto R3, R ao cubo sobre T2. É uma constante. Tá? Então, correto. Então, 1 está correto. Vamos pegar aqui. Correto. Vamos para a proposição 2. Quadruplicando-se o raio médio da órbita, o período de revolução de um planeta em torno do Sol octuplica. Eita, vamos lá. Então vamos lá. Terceira lei de Kepler é isso aqui, ó. Relaciona período com raio ao cubo. Então, quadruplicando-se o raio médio da órbita, então eu vou mudar, né? Vai ter um outro R', um outro R, que eu vou chamar de R', vai ser 4 vezes o R. Quadrupliquei o raio. O período de revolução de um planeta em torno do Sol octuplica. Então, eu vou ter que encontrar outro período, que eu vou chamar de T'. Então, eu quero encontrar o T'. Então, esses são os dados do problema, né? O meu novo R, que eu chamei de R', quadrupliquei. E o meu novo T' é o que eu quero encontrar. Porque ele está perguntando ele está dizendo que octuplica. Vamos ver se isso é verdade. Então vamos lá. Lei de Kepler. Né? T' ao quadrado é igual a K R' ao cubo. Então vamos lá. Vamos abrir esse cara inicialmente, o original. Ó, o que ficaria? T seria a raiz quadrada, né, de K R ao cubo. Então esse é o meu T original. O que eu vou fazer agora é quadruplicar o R. Então, vou aumentando essa expressão aqui. Nota que a expressão, né, T' é raiz quadrada de K, R' ao cubo. Né? Vou substituir agora. Quem é R'? R' é 4R. Então, T' é igual a raiz quadrada de K, R'. Quem é R'? Cuidado, 4R. Esse é o R' ao cubo, né? Que tem gente que só coloca o cubo, o R. Não, o R' é 4R. Então o que acontece aqui, ó? T' é igual a raiz quadrada de K, né? 4 ao cubo, que dá 64, vezes R ao cubo. Bom, raiz de 64 eu posso tirar, né? T', raiz de 64 é 8. Saiu da raiz, só ficou o KR ao cubo. Olha o que aconteceu. Ó. Quem é raiz de KR ao cubo? Ó, é o T. Então, T' é 8T. Ou seja, é verdade, né? Octuplica. Multiplicou por 8 o período. Então, quando eu quadrupliquei o raio, o período, novo período, multiplicou por 8. Octuplica. Então, tá correto. Então, o número 8... O número 4... Não, o número 2, né? O número 2 está correto. Quadruplicando-se o raio médio da órbita, o período de revolução de um planeta em torno do Sol octuplica. Certíssimo. 4. Então, o 2 está correto também. O 2, então, correto.
4. Quanto mais próximo do Sol, menor raio médio da órbita, gravitar um planeta, maior será seu período de revolução. Não, né? Quanto mais próximo, menor período, né? Ó. O 3. 3 não, né? É o 4. Ó, a lei de Kepler é essa. São diretamente proporcionais, né? Quanto maior o período, maior o raio. Quanto menor o período, menor o raio. Ele está dizendo o quê? Quanto mais próximo do Sol, quanto menor o raio, ele está dizendo que maior é o período. Não, exatamente. Quanto menor o raio, menor o período. Está errado. Né? Então, número 4, errado. Número 8. No sistema solar, o período de revolução dos planetas em torno do Sol cresce de Mercúrio para Netuno. É isso mesmo, né? É a sequência dos planetas. Mercúrio é o mais próximo, Netuno é o mais distante. Então, o mais distante, período maior. Então, está crescendo de Mercúrio para Netuno. Então, está correto. Então, o 8, correto. E o 16. Quando a Terra está mais próxima do Sol, região do periélio, a estação predominante do planeta é o verão. Aí dê como resposta a soma dos números associados às proporções corretas. A gente já viu que isso não é verdade, né? Ou seja, mais uma vez, periélio e afélio não tem nada a ver com estações do ano. Estações do ano tem a ver com a inclinação do planeta e, consequentemente, como que os raios estão atingindo o planeta, né? Então, está errado também, o 16 está errado. Então, 16 está errado. Então, ele quer que dê a resposta à soma dos números associados às proposições corretas. Então, 1, 2 e 8. 8, 10, 11. Então, 11 é o número, é a soma das proposições corretas. Valeu!